Todos os dias ouvimos as palavras consciente, subconsciente e inconsciente. Será que sabemos o verdadeiro significado dessas palavras quando colocadas num contexto de análise e na psicanálise? Qual teria sido a verdadeira mensagem que Freud gostaria de ter passado ou passou através desses termos, dessas palavras? É o que nós vamos verificar agora. Para isso, vamos tomar como base de nosso estudo alguns dicionários que a gente vai citar agora. Para começar, eu vou pegar o glossário com termos psicanalíticos, que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, caderno Folhetim, em 23 de setembro de 1979, na página 4. Nesse glossário está a definição de aparelho psíquico, um dos mais importantes conceitos concebidos por Freud. Vamos então à leitura do que significa o aparelho psíquico. Aparelho psíquico designa os modelos concebidos por Freud para explicar a organização e o funcionamento da mente. Para isso, Freud propôs algumas hipóteses, entre as quais as mais conhecidas são a hipótese econômica, que concerne essencialmente a quantidade e movimento da energia na atividade psíquica. A hipótese topográfica, lembrando, topográfico significa descrição minuciosa de um local. Então, hipótese topográfica que tenta localizar a atividade mental em alguma parte do aparelho, em algum local do aparelho psíquico. E ele divide, então, esses locais em consciente, subconsciente e inconsciente. E ainda a hipótese estrutural, lembrando que estrutura refere-se à disposição e ordem de alguma coisa. Então, hipótese estrutural, na qual Freud divide a mente em 3 instâncias, né, funcionais, com funções. Então, o id, o ego e o superego, atribuindo a cada uma delas uma função específica. Vamos então agora, nesse mesmo glossário, verificar o significado da palavra pré-consciente. Pré-consciente refere-se aos pensamentos que não são conscientes num dado momento, mas que podem chegar espontaneamente à consciência ou por evocação do próprio indivíduo, pela lembrança, pela recordação do próprio indivíduo. Diferem dos pensamentos inconscientes. Os pensamentos pré-conscientes diferem dos pensamentos inconscientes, que por terem sido reprimidos, os pensamentos inconscientes, por eles terem sido reprimidos, não têm acesso à consciência, e a não ser em circunstâncias muito especiais. Então, vamos agora ao conceito de inconsciente. É possivelmente o conceito mais fundamental da teoria freudiana. Em seu trabalho, Freud demonstrou que o conteúdo da mente não se reduz ao consciente, mas que, pelo contrário, a maior parte da vida psíquica se desenrola em nível inconsciente. Ali se encontram principalmente ideias, né? Representações de impulsos, ideias. Se encontram principalmente ideias reprimidas,
às quais é negado o acesso à consciência, mas que têm grande influência na vida consciente. Estas ideias reprimidas aparecem de forma disfarçada nos sonhos e nos sintomas neuróticos, principalmente. E é através do seu conhecimento que podemos chegar até o conflito neurótico durante o processo terapêutico, geralmente. Agora, para ficar bem claro o conceito dessas 3 palavras, eu vou mostrar para vocês, vou ler para vocês um trecho aqui do livro Psicologia Geral, escrito pelo professor Afro do Amaral Fontoura. É uma 6ª edição, de 1963. Ele coloca o seguinte, o professor Afro: consciência, primeiro andar; pré-consciente, térreo; inconsciente, porão. Veja, ele faz essa analogia. De um modo cristalino, dá para perceber perfeitamente a diferença entre as 3 palavras. Inconsciente, ele faz os seguintes comentários. No andar superior da casa, que seria o primeiro andar, ficam os móveis bonitos, aqueles objetos que queremos apresentar às visitas, para mostrar que somos gente fina e educada. Assim também, no consciente ficam nossos conhecimentos atuais, aqueles fatos que estamos manejando e que por isso se encontram presentes ao nosso espírito. E, igualmente consciente, são as atitudes sociais que temos para mostrar que somos finos e educados. Depois ele passa ao pré-consciente. No andar térreo, são depositados aqueles móveis e objetos usados de que já não precisamos mais. Igualmente, no pré-consciente, ficam diversos conhecimentos que não usamos muito, aquelas noções que aprendemos na escola anos atrás. Os fenômenos do pré-consciente, com um pequeno esforço mental, podem voltar a ser conscientes. Repetindo, os fenômenos do pré-consciente, com um pequeno esforço mental, podem voltar a ser conscientes. Por exemplo, se eu fizer esforço, posso lembrar-me do que ocorreu comigo num determinado dia passado, ou de certo filme que eu vi há tempos atrás. À medida que novos conhecimentos vão enchendo o nosso cérebro, os antigos, para desocupar lugar, passam ao pré-consciente. Depois ele explica o que é inconsciente. No porão da casa ficam jogados aqueles velhos objetos de um passado remoto, cobertos de poeira e teias de aranha, junto com baratas e lacraias. Assim também no inconsciente ficam aquelas lembranças de nossa primeira infância e de coisas desagradáveis que nos aconteceram. As baratas e lacraias são os nossos instintos maus, os nossos desejos inconfessáveis, aqueles sentimentos que reprimimos e parece que desapareceram, mas lá ficam escondidos nos desvãos do inconsciente. Agora, vamos ao dicionário de psicologia do Henri Pierron. Foi um dicionário publicado pela editora Globo no ano de 1966. Título original francês: Vocabulaire de la psychologie. Vamos, em relação ao consciente, não há dúvidas, né? É o que está na nossa mente agora, no presente momento, né? E que é atualizado a cada momento. Isso aí é a nossa consciência. Vamos lá, o que está colocado como subconsciente. Subconsciente, domínio de processos mentais que escaparam quase completamente ao campo do conhecimento, embora já tenham pertencido a ele e possam voltar ao foco da consciência. Exercem, contudo, influência mais ou menos marcada sobre a vida mental. Sinônimos: pré-consciente, segundo Freud,
e infraconsciente, segundo Burloud. Ok? Então, subconsciente, né? A qualquer momento, pode retornar ao consciente, através de uma evocação. E vamos ao inconsciente. Ele apresenta aqui três definições, eu só vou ler a terceira, que é no sentido de Freud, qualifica os processos dinâmicos que eficazmente atuem sobre a conduta, sem que atinjam a consciência. Só se tornam conscientes esses processos quando rompam as resistências no sonho, no decorrer de processos psicóticos ou mediante tratamento psicanalítico, talvez uma regressão. Resumindo, consciente, primeiro andar. Pré-consciente ou subconsciente é o térreo. Inconsciente é o porão. Consciente é onde ficam os nossos conhecimentos atuais. Aqueles fatos que estamos manejando agora, nesse instante, e se encontram presentes no nosso espírito. No subconsciente é onde ficam armazenados aqueles pensamentos que podem ser recuperados a qualquer momento para o consciente através de um processo de evocação, através de um pequeno esforço mental. Já o inconsciente só se torna consciente quando eles rompem resistências, né, através dos sonhos, no decorrer de estados psicóticos ou mediante tratamento psicanalítico.